Boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início às comemorações do aniversário de 10 anos do Campus Osório. Sim, 10 anos de história. Uma década de muitas realizações e transformação social, gente. Muita coisa aconteceu nesse período. E estamos aqui, eu e meus colegas do Núcleo de Memória do Campus Osório, para rememorar alguns acontecimentos, relembrar pessoas, enfim, celebrar o que há de bom e o que já vivemos de mais bacana na instituição. Não é mesmo, Marcelo? Sim, Mari. E eu, como coordenador do Núcleo de Memória, carinhosamente chamado de Numen, quero agradecer aos colegas de grupo, a professora Guta, a bibliotecária Luana, Gabriela, nossa jornalista, e a tia, professora Mari, por aceitarem o desafio de dar início às atividades de preservação da memória e história do nosso campus, em meio a essa situação que estamos vivendo de distanciamento social. Muitas ações já foram promovidas pelo Numen nas redes sociais. As nossas lives para rememorar histórias e vivências do passado, a playlist comemorativa no Spotify, a campanha para destacar as melhores lembranças por vídeo e fotos. E como não bastasse, chamamos para nós a responsabilidade de promover o grande evento dessa noite. E que já começa com uma presença ilustre do nosso magnífico reitor do campus, magnífico reitor do IFRS, né, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Júlio Chandro Heck. Boa noite, Júlio. O espaço é todo teu. Sinta-se à vontade para nos dar a mensagem. Muito boa noite, Marcelo. Muito boa noite para a Mari também. É um grande prazer conversar com vocês. Boa noite a todos e todas que nos acompanham pelos canais, pelas mídias. Quero começar dando uma boa noite especial e saudando a professora Flávia, minha querida amiga, diretora do Campus Osório, né, a quem eu saúdo com grande carinho. Quero saudar todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, em especial os diretores gerais de outros campi do Instituto, saudar os pró-reitores, que também eu tenho certeza estão nos acompanhando, saudar a comunidade de Osório, que está toda de parabéns nesse dia de hoje, né, Marcelo, por essa data festiva e tão importante, mas quero saudar muito especialmente os meus queridos colegas servidores do Campus Osório, professores e técnico-administrativos, e também, de forma muito especial, saudar os estudantes do Campus Osório, que são, para nós, motivo de grande orgulho e alegria, pelos mais variados motivos. A data de hoje, certamente, muito me alegra como reitor e me honra em poder participar dessa conversa com vocês. E eu preciso confessar para vocês que os meus 2 primeiros anos de reitor do IFRS não têm sido nada fáceis, né? No ano passado, 2019, nós tivemos o famoso contingenciamento dos 30% de orçamento, e isso foi terrível para a administração geral do IFRS. E neste ano, não preciso nem repetir, isso é o assunto do momento, nós enfrentamos este triste momento de pandemia, onde quase 100 mil vidas de brasileiros já foram tiradas e milhões mundo afora. Então, tem sido um ano também muito difícil. Mas, a despeito de tudo isso, eu não posso deixar aqui de expressar a minha grande alegria e orgulho por ser o reitor do IFRS num momento tão importante quanto da comemoração de 10 anos de vários dos nossos campi. No ano passado, tivemos muitos campi do IFRS comemorando seus 10 anos, e neste ano de 2020, temos mais 5 dos nossos campi também comemorando essa data tão importante e simbólica. Mas mais do que isso, eu me orgulho muito de olhar para trás e ver que, passados 10 anos, em todos os nossos campi, e isso em Osório também é muito presente, o IFRS mudou, como disse a Mari, a vida das pessoas. O IFRS transformou a vida de centenas de pessoas já em todas as cidades onde nós estamos presentes. Não tenho dúvida nenhuma, e reafirmo isso em todos os momentos, que o projeto dos institutos federais é a política pública mais importante no Brasil no século XXI. Ela traz as pessoas para o meio da educação, ela permite que estudantes de 14, 15, 16 anos se envolvam com pesquisa e extensão, algo inimaginável e que não acontece em nenhuma outra rede de ensino. Ou seja, os institutos federais como um todo merecem uma comemoração e merecem que a gente os saúdem sempre. Hoje comemoramos 10 anos, não do campus de Osório, mas de um campus que está localizado na cidade de Osório. Porque, com todo respeito à cidade de Osório e aos seus
e aos seus habitantes, o campus de Osório é um campus do litoral norte do estado do Rio Grande do Sul. Está presente em dezenas de municípios através dos seus mais de 1.000 estudantes, que são originários de muitos municípios do litoral norte gaúcho, e também, como você sabe melhor do que eu, o Campus Osório está muito envolvido em diferentes projetos em toda a região do litoral norte. Então, eu digo isso com motivo de alegria, de satisfação, de orgulho, que não é apenas um campus de Osório, mas é um campus que está na cidade de Osório, mas que atende todo o litoral norte gaúcho. E nesses 10 anos, vocês aí de Osório acumularam inúmeros feitos que merecem nossa alegria, que merecem a nossa saudação. Sempre que há eventos de pesquisa e extensão no IFRS, os estudantes de Osório se destacam invariavelmente. Nós temos professor de Osório envolvido no Prof.EPT, nós temos professores de Osório envolvidos na Comissão de Ética em Pesquisa do IFRS, nós temos Osório sendo protagonista na política de arte e cultura do IFRS, que será aprovada no Conselho Superior agora, quinta-feira, se tudo correr bem como nós imaginamos. Nós temos Osório se destacando com os seus habitats de inovação. Ou seja, dentro do IFRS, Osório hoje já tem um protagonismo muito importante. Mas mais do que isso, e não satisfeitos, né, a comunidade de Osório se destaca também muito no IFRS para fora. Muitos prêmios Brasil afora, e mundo afora, inclusive, espaço sideral afora, com o estudante de Osório nomeando o asteroide, motivo de orgulho para todos nós. Ou seja, o IFRS Campus Osório é sim protagonista no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento da região do litoral norte gaúcho, e isso para nós é motivo de muito orgulho. Vou me permitir não citar nomes dessas pessoas, porque eu corro o risco de ser injusto e esquecer alguém muito importante. Mas eu vou contar um caso que aconteceu comigo há 2 meses atrás, quando uma rádio de Osório me convidou para participar de um programa num sábado de manhã. E eu fiz uma lista dos muitos feitos dos colegas de Osório, né, para citar para a jornalista de Osório. E eu não precisei fazê-lo. A jornalista conhecia melhor do que o próprio reitor as muitas contribuições que o Campus Osório faz para a sua comunidade. Então, não preciso nem dizer para vocês o quanto foi o meu orgulho, o quanto foi a minha alegria, quando a jornalista começou a discorrer as muitas ações e as muitos orgulhos que o Campus Osório trazia para a cidade e para a região. Então, isso simboliza o quanto o campus está inserido, o quanto o campus é presente e o quanto o Campus Osório transforma vidas. Para finalizar, eu quero parabenizar de uma forma muito carinhosa todos os servidores do Campus Osório, os que já passaram pelo campus, e a gente sabe que foram muitos que não estão mais, mas que deixaram a sua contribuição, e aqueles que ainda estão e estão diariamente aí no Campus Osório. Então, para vocês, meus parabéns. Quero parabenizar os diretores gerais que antecederam a professora Flávia. É muito importante que a gente faça esse reconhecimento ao professor Roberto, pioneiro na implantação do campus, e que teve a tarefa muito difícil de implantar um campus numa cidade onde não havia, de fazer a transferência de uma escola do Estado que nos cedia o espaço à época, e pequena e modesta, né, mas que foi muito importante para um novo espaço, o espaço que hoje é o belíssimo Campus Osório. Saudar o Claudino, meu querido amigo, primeiro técnico administrativo a ser diretor de um campus do IFRS. Então, mais uma vez, Osório sendo pioneiro em algo muito bacana, e a gestão do Claudino teve o desafio de consolidar o campus e o fez de forma brilhante. Então, muito importante aqui, quero deixar registrado esse agradecimento ao Roberto e ao Claudino. Da mesma forma, a Flávia, né, a minha amiga querida e atual diretora do campus. Quero parabenizar as equipes que participaram das gestões do Claudino e do Roberto e que também deixaram a sua contribuição. Parabenizar os estudantes do Campus Osório, atuais e passados. Parabenizar toda a comunidade do litoral norte gaúcho da cidade de Osório por tão bem acolher este campus e por tão bem ser acolhida também pelo IFRS. Então, me despeço agradecendo a honra, Marcelo e Mari, de participar desse momento, de dividir com vocês essa tarefa aqui, que me enche de alegria e de orgulho, e desejar que o Campus Osório tenha uma vida longa e próspera. Meus parabéns à comunidade, meus parabéns a vocês que organizaram esse momento tão bacana e tão emocionante, e eu me sinto extremamente agradecido e feliz por participar.
Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Mari, um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado, professor Júlio, nosso magnífico reitor. Certamente somos muito orgulhosos da nossa história e somos muito gratos, né, de integrar o Instituto Federal e ter, enfim, ouvir as suas belas palavras que, enfim, marcam a nossa história. Dando continuidade, a nossa instituição, ela nasceu de uma lei lá no final de 2008, mas são as pessoas no dia a dia que fazem enfim, a instituição funcionar e construir a sua história. E no Campus Osório, a gente tem uma tradição uma trajetória bem complexa, mas muito edificante, no qual três pessoas que passaram pela direção geral do nosso campus marcaram, né? E cada uma delas trouxe diferentes contribuições e fez certamente o seu melhor. Características pessoais, formações profissionais distintas, mas todos com um desejo comum, contribuir com o Campus Osório, seu desenvolvimento. E passados 10 anos, né, certamente podemos dizer que tudo deu certo, ou quase tudo. O professor Roberto foi o desbravador. Chegou em Osório bem antes do campus começar as suas atividades. Participou das tratativas de doação do terreno, onde é a nossa sede, esteve à frente dos trâmites de empréstimo e preparação da antiga escola Oswaldo Amaral, onde o campus Osório iniciou as primeiras aulas em 2010. Mas ninguém melhor que o próprio professor Roberto para relembrar esse processo de implantação e construção do campus Osório. Boa noite, professor Roberto, nosso primeiro diretor-geral do Campus Osório. Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar hoje aqui, comemorar 10 anos do Campus Osório, apesar da pandemia, né? E eu vou falar um pouquinho sobre a história do campus e algumas dificuldades com relação às obras de construção, como já foi dito anteriormente. A história do campus de Osório, ela inicia em 2007, quando a cidade de Osório vence uma chamada pública e é credenciada para ter uma escola técnica federal aqui em Osório. Essa escola, denominada UNED, é Unidade de Ensino Descentralizada, e coube ao campus, na época, Cefet, de Bento Gonçalves, fazer a sua implementação. Em dezembro de 2008, essa UNED passou a ser chamado Campus Osório, devido à criação dos institutos federais. E, além de ensino, passou também a integrar pesquisa e extensão. Quem entra no campus, à direita do prédio administrativo, verá bem no piso, na janela, uma placa alusiva do lançamento da pedra fundamental com data de 28 de 11 de 2008, dessa UNED. Com relação às obras, tudo é difícil, né? Todo começo é difícil, e todas as pessoas foram fundamentais, importantes para que pudéssemos iniciar em 2010 numa sede provisória. Aproveito a ocasião, Marcelo e pessoal, para agradecer ao prefeito Romildo Bolzan Júnior, que em 2010 cedeu uma escola, a antiga Escola Municipal Oswaldo Amaral, na Rua Machado de Assis, reformando e adaptando para que nós pudéssemos, então, começar as nossas atividades no dia 2 de agosto de 2010, uma década. Agradecer ao secretário da Educação, Gilda Boglio, um amigo, uma pessoa prestativa, que nos ajudou muito no dia a dia de resolver as nossas necessidades pormenores. Agradecer também à reitora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia Schdeck, uma gestora sempre pensando bem para o campus, no qual a admiro muito. Com relação às datas, eu trouxe 3 datas importantes nessa comemoração. A primeira, que eu acho importante, foi dia 7 de julho de 2010, quando nós iniciamos as obras na sede permanente, que é a sede atual.
na Santos Dumont. Em fevereiro de 2013, outra data interessante, porque foi aí que nós nos mudamos da sede provisória e começamos as nossas atividades realmente na nossa sede atual, na Santos Dumont. E a data 9 de agosto de 2013, uma data que daqui a 6 dias, né? É uma data que o campus foi inaugurado na sede nova. E essa comemoração teve a presença da presidência, ou seja, a presidenta Dilma Rousseff esteve aqui no dia 9 de agosto de 2013, inaugurando a sede principal. Tem muitas coisas para falar, mas o tempo é curto. Então, agradeço a todos os servidores que estavam conosco e um agradecimento especial aos colegas de gestão, aos alunos, que são a nossa motivação, a nossa essência. Confesso para vocês que, quando tudo isso começou lá em 2007, eu não imaginaria a dimensão que isto seria hoje, 2020. É um campo intenso, um campo inquieto, um campo transformador, e isso é fruto do trabalho de todos nós. Parabéns! Tenho orgulho de fazer parte desta instituição, desta história. Parabéns a todos pelos 10 anos do Campus Osório. Feliz aniversário. Boa noite e se cuidem. Muito obrigado, professor Roberto, pelas suas palavras. E certamente somos muito gratos, né, por sua participação, sua contribuição e a sua rememoração dessa trajetória e essa difícil, mas importante plantação do nosso campus na cidade de Osório. No ano de 2016, tomou posse como diretor-geral o analista de tecnologia da informação, Claudino Andrigueto, um precursor por ser o primeiro técnico administrativo diretor de um campus do Instituto. Claudino teve de enfrentar dificuldades impostas pelos cortes orçamentários em seu período de gestão, o que não foi nada fácil. Claudino, boa noite. Você poderia contar um pouco, compartilhar um pouco dessa sua experiência como diretor-geral? Boa noite, pessoal. Vamos conversar. Mas antes disso, como é legal acompanhar a live, os comentários pela transmissão do YouTube também, enquanto participo nesse momento. Bem divertido, não tinha tido essa experiência ainda. Bom, pessoal, então sinto-me muito honrado de participar desse momento de comemoração. São 10 anos do Campus Osório. 10 anos de muitos desafios, descobertas, conquistas, de superação. Nesse período eu tive a oportunidade de contribuir integralmente, porque eu estou no Campus Osório, né, desde abril, maio de 2010, então eu vivi todos esses 10 anos, sendo que por 4 anos como diretor-geral, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2020, o que também muito me honra. Bom, o Marcelo me deu uma linha de discurso um pouco animadora para uma data comemorativa, não é, Marcelo? Desafios dos cortes orçamentários. Mesmo assim, em teu nome, agradeço ao Núcleo de Memória pelo convite para participar desse momento de homenagem ao nosso campus, pois sabemos que mesmo em períodos difíceis, temerários e de instabilidade política e econômica, é possível trabalhar por uma educação pública, gratuita e de qualidade. Não te ofende, viu, Marcelo? Foi uma brincadeira, não podia deixar de fazer essa menção a ti. Bom, nós vimos de um histórico orçamentário crescente, né, compatível com o crescimento do nosso campus. Esse crescimento ele foi interrompido já no ano de 2016, quando tivemos uma significativa queda orçamentária. Foi nesse ano que iniciei na direção geral, com uma equipe diretiva muito motivada e muito comprometida em fortalecer o nosso campus. E nesse mesmo ano, ocorreu o impedimento da presidenta Dilma. O Roberto citou a presidenta Dilma que fez a nossa inauguração, a inauguração do nosso campus no dia 9 de agosto de 2013, e no meu primeiro ano de gestão houve o impedimento dela. Bom, para além das dificuldades em relação à redução orçamentária, né, que fazia de mim aquele diretor chato, que sempre dizia que não tínhamos orçamento para tantas importantes demandas que se apresentavam, passamos também por ingerência orçamentária, por meio da qual nos foi estipulado teto de gastos para determinadas despesas, o que acarretou, infelizmente,
na redução em postos de trabalho de serviços terceirizados. Mas, felizmente, em 2017, foram revogados os instrumentos que causavam essa ingerência. Portanto, nós voltamos a ter a garantia da nossa execução orçamentária, né, nossa autonomia financeira. Só que isso só ocorreu depois da aprovação da Emenda Constitucional 95. Lembram dela? A redução orçamentária se repetiu em 2017, fazendo com que o orçamento para 2017 fosse equiparado ao valor praticado no ano de 2012. Então, em 2017, nós tivemos um orçamento equiparado ao orçamento que nós tivemos lá em 2012, quando ainda estávamos na sede provisória, aqui na Machado de Assis, na antiga Escola Oswaldo Moral, né, em que nós tínhamos uma estrutura bem menor e com um número menor de alunos do que nós já tínhamos em 2017. E os orçamentos para os anos de 2018, 2019 e 2020 não tiveram redução significativa, mas eles se mantiveram equivalentes ao valor do orçamento de 2017, ou seja, também equivalentes ao orçamento de 2012. Bom, fiz esse primeiro resgate, né, muito breve, só para dizer o seguinte: como foi importante a participação de toda a comunidade acadêmica para superar todas as dificuldades enfrentadas nesse período. Vocês devem lembrar de muitas, né, de quais foram, de todos esses momentos, né, E isso também faz parte da nossa história. Mas nós tivemos muitos momentos de união e convergência na defesa daquilo que nós acreditamos e que muito bem representa o nosso campus. A excelência na educação, a pluralidade, o respeito e a valorização dos direitos humanos. Servidores, né, estudantes, os familiares, né, familiares tanto dos servidores quanto dos nossos estudantes, a nossa comunidade, representações estudantis próximas, ativas, informadas, o protagonismo dos nossos núcleos, os nossos sindicatos, todos juntos batalhando para que pudéssemos sobreviver a tantos ataques. Tivemos muitas conquistas, melhoria na estrutura física, com novos e melhores espaços e condições de trabalho, consolidação do quadro de pessoal para um adequado atendimento aos nossos estudantes, né, um grande número de ações de ensino, de pesquisa e extensão, premiações, destaques, de arte, de cultura, enfim, muita coisa foi feita. E foi feita a muitas mãos de servidores e estudantes. Mas, para mim, a maior conquista foi outra e tem tudo a ver com o maior desafio no período em que estive como diretor. Posso dizer, e isso é algo realmente bem pessoal, que o maior desafio frente às reduções orçamentárias, os cortes, os contingenciamentos, né, chamem como quiserem, não foi aquela matemática de fazer mais com menos, né, de ficar ajustando o orçamento, mas sim manter a nossa comunidade acadêmica unida, né, fortalecida, com toda a sua diversidade de ideias, nossa comunidade acadêmica abraçar o nosso IFE. São 10 anos recém-feitos, mas para que tenhamos outros 10, 20, 30 anos, eu não tenho dúvida que é necessário que a nossa comunidade permaneça unida e seja fortalecida. Com a nossa comunidade bem unida, bem fortalecida, com certeza todas as outras dificuldades, né, que poderão vir serão superadas, e com certeza nós iremos comemorar os 20 anos, os 30 anos do Campus Osório, cada vez com mais história, de mais conquistas, de mais premiações e mais superações. Certo, pessoal? Então eu agradeço esse espaço, novamente ao Núcleo de Memória do Campus. Muito obrigado mesmo. Foi uma honra ter podido conversar rapidamente aqui com tanta gente que nos acompanha. Parabéns ao Campus Osório. Um abraço. Obrigado, Claudino. Claudino, nosso segundo diretor-geral do Campus Osório, e que compartilhou com a gente, então, todos esses desafios e alegrias, na verdade, em meio à penúria financeira que a gente vivenciou no período. Isso não foi fácil, enfrentar esses problemas financeiros, né? Imagina, então, quando se está em questão uma pandemia global que ameaça a saúde das pessoas.
e a nossa professora Flávia Twardowski, uma pioneira por ser a primeira mulher a assumir a direção-geral de nosso campus, tem o desafio de estar à frente da nossa instituição nesses tempos de Covid. Boa noite, Flávia. Gostaríamos de te ouvir, então, um pouco sobre essa querida professora. Então, boa noite a todas e a todos. Gostaria de saudar meu magnífico reitor e amigo Júlio, meus colegas queridos, estudantes e toda a comunidade. É com muita satisfação que entro aqui hoje com vocês para comemorar esse aniversário de 10 anos do nosso FRS Campus Osório. Assim como meus colegas, então, Roberto e Claudino, eu comemorei cada um dos aniversários desse campus, ajudando a construí-lo, não apenas fisicamente, mas como uma instituição modelo do nosso litoral norte gaúcho, como muito bem o nosso reitor já mencionou. O Campus Osório, ele tem uma missão que ele perpassa o ensino, atingindo a extensão e a pesquisa. E isso eu tenho orgulho de dizer que nós já somos referência no Brasil, fazendo parte também de rankings mundiais. E eu, como docente, tive o prazer de topar o desafio de estar à frente da direção-geral desse campus, que tanto contribui no desenvolvimento do conhecimento de cada um dos nossos estudantes que por aqui passa e também da nossa própria construção. Procuramos atender nossos arranjos produtivos locais, propondo alternativas tecnológicas, como podem ser concretizadas nos inúmeros trabalhos que nossos estudantes, juntamente com os nossos servidores, docentes e técnicos, aqui desenvolvem. Meu objetivo não era estar nessa época de Covid, e sim dar continuidade a toda a construção que o professor Roberto, que o Claudino estiveram à frente durante todos esses anos. Mas fomos surpreendidos por esse cenário, chamado, então, nomeado de Covid-19, e com isso, o Campus Osório, ele vem buscando uma ressignificação de todas as nossas atividades frente aos nossos estudantes, sejam elas de ensino, pesquisa e extensão. E tudo isso registrado pelo nosso núcleo que nasceu, não sei se foi por causa dessa pandemia, mas isso com certeza foi uma sementinha que a Angelita plantou, talvez na Maria Augusta, que foi até o Marcelo, que foi até a Luana, que foi até a Mariana, e o meu desejo é que nesses próximos 10 anos, que o Numen, ele possa, então, concretizar muito mais conquistas do que não somente de Osório para o universo, porque com certeza, diante da nossa ciência, a gente tem muito mais a descobrir. Meus parabéns a todos os colegas que por aqui passaram, por cada pedacinho construído por vocês, por cada lembrança. Eu tive a oportunidade de conviver com tantos de vocês. Então, eu vi agora o professor Nilo, professora Andréia, professores que foram tão queridos, professora Tina, que fizeram parte da minha construção pessoal, porque, caso vocês não saibam, eu também fui estudante do IFRS Campus Osório. No primeiro curso de formação de professores, uma própria demanda que a instituição teve. Então, meus mais sinceros agradecimentos, um grande beijo, um grande abraço no coração de cada um de vocês, e vamos, então, curtir essa nossa live feita com tanto carinho para a gente. Obrigado, professora Flávia, nossa diretora-geral. E agora, né, foram relatados vários desafios que fizeram a construção do nosso campus, mas sempre houve algo que nos salvasse, que nos unisse, que foi a música. E a música guiada pela nossa querida professora Agnes, uma professora extremamente querida e popular entre os nossos alunos e que sempre foi um alento aos nossos corações. Então, eu convido a assistirmos, então, a apresentação da Agnes e do seu grupo de estudantes e colegas, né, que vão fazer esse momento. Em 2012, encontrei a Flávia no curso de extensão. E, a partir deste momento, começamos a idealizar a vinda da música ao Campus Osório.
Junto com o então diretor Roberto, em 2013, temos o programa dentro do nosso campus, contemplando o ensino, a extensão e a pesquisa. Neste vídeo, teremos uma pequeníssima amostra do trabalho realizado. Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, ou muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e sentir a energia do céu, a energia dessa água sagrada que nos abençoa da cabeça aos pés. Ô chuva, eu peço que caia devagar. Boa noite, eu sou a professora Guta, professora do Campus Osório desde 2010. E, gente, eu sou a pessoa responsável por compartilhar com vocês este momento em que nós vamos lembrar lá do início, lá da criação do campus, quando a gente contou com várias pessoas especiais que fizeram parte dessa história. Várias pessoas, ao longo da história da instituição, tiveram suas vidas transformadas e também transformaram a vida da instituição. E para representar essas várias pessoas, nós chamamos docentes, estudantes, egressos, técnicos administrativos, trabalhadores terceirizados e também pessoas da comunidade externa. Eu gostaria de começar dando uma boa noite ao professor Nilo, que chegou lá em junho de 2010 e foi um dos primeiros docentes a tomar posse no campus. Nós gostaríamos de ouvir essas histórias. Oi, Guta, boa noite a todos, boa noite a todas. É uma honra enorme, um prazer estar fazendo parte dessa comemoração e desde já eu agradeço muito pela lembrança, pelo convite. São realmente muitas histórias, né? Mas, poxa vida, eu só tenho 3 minutos. Ainda bem que eu gravei aquele vídeo para o Instagram, né? Que a gravação daquele vídeo com aquela foto deu quase 3 minutos, e aí eu vou ter que aproveitar, então, para quem viu o depoimento, como eu estava dizendo lá no Insta, na minha chegada,
junto com vários colegas, lá naquele maio, não junho, naquele maio de 2010, junto com vários colegas novos, que eu não vou nem me arriscar e enumerar aqui para não correr o risco de esquecer alguém, mas, nossa, só de Porto Alegre eu acho que eram 7 ou 8, a gente afundava a freeway para lá e para cá, todo santo dia. Bom, a gente encontrou ali naquele ano de Copa do Mundo até uma escolinha em obras, o professor Roberto já mencionou, e a gente não tinha noção, a gente não acreditava que aquilo ali ia se tornar o que se tornou hoje o Campus Osório, com toda a importância que tem, não só o Campus Osório, mas o Instituto Federal como um todo, e realmente é gratificante a gente poder fazer parte disso tudo. As pessoas na cidade e dentro do próprio Instituto, a gente mesmo lá no início, a gente não entendia tão bem assim qual era a proposta da instituição, a gente ia criando os processos, ia tocando o barco ao mesmo tempo. A primeira aula que eu dei foi de matemática financeira, ali naquela escola Oswaldo Amaral, na sala do subsequente em administração, e gente, naquele momento eu me tornava docente. Depois de 17 anos de carreira na empresa privada, eu me tornava docente ali, graças à experiência do Instituto Federal Campus Osório. E assim, a gente não entendendo muito bem o que é o Instituto Federal, e aí, trazendo esse discurso um pouco mais para a minha trajetória, eu fiz a minha pesquisa de mestrado e doutorado entrevistando pessoas no Instituto Federal. No mestrado, conversei com alunos do ensino médio, de vários campi, de Osório, inclusive. No doutorado, eu entrevistei colegas docentes, servidores técnicos em Osório, em outros campi, e foi muito gratificante fazer essas duas pesquisas, e hoje eu posso dizer que eu conheço um pouco melhor dessa proposta, dessa política pública de ensino público gratuito de qualidade que o Instituto Federal se tornou, isso graças a essas pessoas todas que eu estou assim, transbordando de alegria de poder ver novamente e estar compartilhando aqui nesse momento. Foram muitos momentos especiais e que eu gostaria de lembrar, mas um deles foi a formatura do técnico em subsequente, né, lá no GAO, em Osório. Naquela turma eu fui paraninfo e isso para mim é uma coisa que eu lembro frequentemente, com um momento de muita alegria. Participei também da formatura do tecnólogo depois, do superior, né, e eu depois também estive na coordenação desse curso quando ele passou pela avaliação do MEC. Foram muitas experiências, muitos momentos marcantes que, assim, é uma covardia dar 3 minutos, 5 minutos para a gente falar de tanta alegria, de tanta coisa que a gente guarda e leva dentro do coração, porque, assim, a gente sai do Campus Osório, mas o Campus Osório, ele não sai da gente nunca mais. Recentemente, a convite da professora Aline Bona, participei da oferta de um curso de matemática online que está disponível lá no Moodle da instituição, e assim, fizemos um esforço enorme, eu fiz um esforço fiz questão de participar, porque eu tenho essa relação com o Campus Osório que ela é inesquecível, né? São muitos amigos, são muitas experiências, ricas experiências, e eu agradeço muito, de coração, pela lembrança, pelo convite. Cumprimento a todos, desde o reitor, o professor Roberto, os nossos diretores, nossos colegas, nossos alunos que fazem essa história acontecer. Agradeço muito por esse momento de estar compartilhando com vocês aqui hoje. Um grande abraço, um grande beijo no coração de todos e fico à disposição. Sempre que precisarem, podem contar comigo. Valeu, Guta. Obrigada, Anila. Obrigada pela tua disponibilidade de estar compartilhando essas memórias tão gratas, tão lindas conosco. E agora, também naquele contexto da antiga Oswaldo Amaral, o prédio em que nós estávamos, eu chamo a professora Fernanda. Boa noite, Fernanda. Ela foi a nossa primeira coordenadora de extensão e viveu a transição da coordenação de extensão para a direção de extensão. E é disso que ela vai falar um pouco para a gente. Boa noite, querida. Boa noite, Guta. Muito obrigada pelo convite. Estou emocionada aqui de ver ali os comentários de tanta gente importante, né, que fez parte da minha formação também, né. Eu entrei no Campus Osório dia 17 de junho de 2010. Aí fui convidada pelo Roberto, um pouquinho ali depois fui convidada pelo Roberto para ser coordenadora de extensão, ainda era chamada coordenadora de extensão. Minha parceiraça, minha substituta era a Bianca,
né? E a gente começa ali em 2010 no perrengue, né? Então era um grupo muito novo, um grupo de professores, a gente era o quê? Eu tentei fazer um levantamento hoje de ter uma noção de quantos nós éramos, acho que a gente era uns 20 e poucos professores, uns 10, 12 servidores, 10, 12 técnicos administrativos. Então era um grupo novo, mas um grupo com muita vontade de fazer a comunidade entender o que era o Campus Osório. E da gente também entender e se sentir pertencente ao Campus Osório. Por que pertencente ao Campus Osório, né? Porque a gente era estranho, nós éramos os estranhos no ninho, né? Então era uma galera de Porto Alegre, Erechim, Minas, Pelotas, Gramado, e a gente estava chegando, não eram muitos servidores que eram de Osório mesmo, acho que dava para contar nos dedos, ali eram 2 ou 3, 4 talvez, que eram da cidade, né? Que conheciam melhor aquela comunidade. Então a extensão tinha o desafio de conhecer quem era Osório, né? O que aquela comunidade queria. Não é à toa que o primeiro projeto, eu fui procurar, Guta, qual foi o primeiro projeto de extensão do Campus Osório. E o nome do projeto, não é à toa, que se chamava Conhecer para Valorizar. Foi o primeiro projeto que foi realizado no Campus Osório, né? Foi um projeto da professora Bianca e do professor Marcos Daniel. Foi um projeto em parceria com os alunos do Guia de Turismo e os alunos de escolas fundamentais, de Escola de Ensino Fundamental de Osório, para fazer o resgate mesmo da memória da cidade, né, e dos caminhos que poderiam ser percorridos ali. Então, foi uma experiência, assim, única, né, na minha vida, na minha trajetória. Tem um marco, né, eu fui pensar ali, fui resgatar, né, quando recebi esse convite, qual foi a coisa mais, o feito, né, a atividade mais marcante para mim nessa coordenação, e acredito que tenha sido a primeira Moesp. Porque a primeira Moesp foi o brinde ali, foi um momento de coroar o trabalho que tinha acontecido naquele 2010, né, desculpa. Era de muita descoberta, né, para todo mundo, todo mundo começando ali a sua trajetória no público, muita gente já tinha alguma experiência, alguns da iniciativa privada, mas a gente estava formando um grupo ali, né. Então a gente começou eu anotei aqui, a gente começou com 6 ações de extensão, e no final daquele ano, no final de 2010, a gente já tinha 29 ações de extensão, a gente representava praticamente 20% de todas as ações de extensão feitas no IFRS, nós éramos responsáveis por 20% delas. Então foi um grupo que peleou muito junto, e acho que fez e faz a diferença para a comunidade. Eu não estou mais no Instituto Federal, mas ganhei de presente aí, né, do professor Roberto, e levo aí, sempre no peito, carrego no peito, aí no coração, o Campus Osório comigo. Fernanda, querida, muito obrigada pelo teu carinho, pela disposição de estar aqui com a gente, por ter sido uma colega tão importante na minha trajetória e na trajetória do campus. Agora, gente, nós vamos falar com uma das técnicas administrativas que está no campus há mais tempo. Ela participou da construção do campus, mas com a gente ela vai falar do Pronatec, porque ela também foi responsável pelo Pronatec, que foi um projeto muito importante. Em 2014, ele teve um papel que era fundamental, né? Então, eu chamo a Ana Paula. Boa noite, Ana Paula. Te esperamos. Olá a todos. Olá, tudo bem? Boa noite. Bom, a gente fica relembrando aqui, ouvindo a fala de todos os colegas que a gente entrou em agosto de 2010, né? Completamos agora esses 10 anos, a gente sente muito orgulho de trabalhar nessa instituição. E falando um pouco do Pronatec, que foi assim, digamos, bem marcante para mim, a gente conheceu várias cidades aqui no litoral, né? Conseguimos estar em vários municípios, o município nos recebia muito bem, conheceu a instituição, muitos alunos se formaram nesse período, cursos FIC, cursos técnicos. Nós formamos mais de 8 turmas de técnicos e os cursos FICs. A gente fica muito agradecida e orgulhosa de participar realmente dessa instituição. E a gente veio para Osório nomeada, satisfeita, feliz de estar aqui. E eu só tenho a agradecer a essa oportunidade, esse trabalho.
e muito orgulhosa do reconhecimento que o IFRS Campos Osório tem aqui no Litoral Norte. Obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, querida. Muito obrigada por ter estado com a gente nesse momento tão importante e por ser uma colega que contribui tanto para o campus. Eu gostaria de passar agora, de chamar o meu colega Antônio, que também trabalha na assistência estudantil. Antônio, boa noite. Boa noite. Dizer que é um prazer grande revê-los e, primeiro, gostaria de dizer que é muito bom relembrar essa longa trajetória, em especial da assistência estudantil do Campus Osório, bem como os momentos bons que tivemos junto com os demais colegas e alunos ao longo dessa caminhada. Quando começamos em nossa primeira instalação, não tínhamos bem uma estrutura adequada, por assim dizer. Mas o grupo era tão unido e com tanta força de vontade que isso não parecia fazer diferença. Nesse momento, não tínhamos bem a clareza a respeito da função que cada um exercia, porque todos faziam o que tinha para ser feito. E ali já se começava a se destacar o acolhimento de nosso aluno. E o mais interessante, era feito por todos. Quando fomos para nossas novas instalações, estrutura semi-acabada, também se contou muito com a colaboração de todos, que mais uma vez não se media esforços para fazer as coisas acontecerem. Eu destaco a perspectiva do acolhimento, que se tornou uma marca registrada em nosso campus, que vem se ampliando a cada dia, tendo em vista todas as possibilidades de trabalho integrado que vem sendo proporcionada pela nossa equipe, a partir, então, de constantes trocas de discussões, visando o acolhimento e a integração do nosso estudante. Interessante destacar a importância desse trabalho para aquele aluno que vem cansado para a escola, sem café, ou talvez com um café não tão adequado assim, ou para aquele que vem passando por problemas familiares ou outras questões que gerem angústia ou sofrimento emocional. Não importando o motivo, mas esse acolhimento é primordial. A assistência está ali para ouvir nossos estudantes e motivá-los. Interessante destacar os muitos momentos de conversa com nossos estudantes, muito enriquecedor. Boas lembranças desses momentos de acolhimento, perceptivelmente importantes, já que, até depois de formado, alguns nos contatam, agradecendo pelo acolhimento e dizendo: aquelas boas conversas são pensadas ainda hoje, presentes em nossas vidas. Ficamos felizes em saber que os nossos estudantes nos relembram de forma positiva e que podemos contribuir um pouco para as pessoas que aqui passam. Mas, com o passar dos anos, foram acontecendo as mudanças, agora com mais integrantes na equipe, estando ela também mais capacitada, experiente, trazendo um trabalho mais completo através de projetos. A integração e as propostas formativas voltadas aos alunos tornaram-se ainda mais evidente. O resultado de um trabalho de longos anos vem sendo visto durante todo o percurso dos estudantes, sendo ainda mais evidentes em momentos especiais, como o da formatura, que é espaço de celebração de alunos, servidores e familiares. Registro ainda que o crescimento do nosso campus também se deve à dedicação de toda a comunidade, de nossos estudantes e dos servidores, como também das famílias, fundamentais no acompanhamento discente. Abraço a todas e a todos, meu muito obrigado. Antônio, muito obrigada pelas tuas palavras. Nós sabemos que, como servidor, tu tens um papel fundamental em estreitar esses vínculos com os nossos estudantes. Tu és uma pessoa que conhece muito bem os nossos estudantes. Agora, depois desses relatos, ainda que breves, em função do nosso tempo disponível para a live, mas relatos extremamente ricos, nós vamos ser agraciados com a poesia da nossa queridíssima aluna Patrícia Esther Borges da Silva. E se
o tempo parasse, e se na nossa mente, a cada instante, reprisasse tantos momentos que vivemos ali, em cada cantinho, um lugarzinho que um dia já nos fez sorrir. Mas se não foi lá que eu nasci, por que pra lá quero voltar? É que lá é exatamente o lugar que eu chamo de lar. A saudade aperta e hoje só me resta lembrar os 10 anos que se passaram, 10 anos de risos, de pesquisa, de aprendizagem, de emoção, de lágrimas derramadas de felicidade a cada 4 anos de formação. Esse lugar de libertação, de aceitação, de transformação, um lugarzinho tão pequenininho, num Brasil gigante, transformando tantas vidas e dando tantas chances. E se me perguntassem, o que liga vocês? Eu diria, só a educação pode nos ligar. É o fio que nos une e que nos ensina que família é aquela que a gente escolhe amar. Estamos num constante processo em construir e desconstruir. Nesses anos enfrentamos tantas coisas, mas nada nos fez desistir. Insistir, persistir, resistir. Gritamos em marchas, ninguém colocará suas mãos aqui. Se mudar é evoluir, se me permitem dizer, somos apenas lagartas querendo borboleta ser, para que possamos voar. Mas onde mais eu encontraria asas se não fosse aqui, nesse lugar? Precisamos enfrentamos tantas coisas, mas nem nada desistir. Não nunca imaginamos desistir enquanto estamos em marcha. Ninguém colocará suas mãos aqui. Bom, gente, boa noite. Essa parte caberia ao Marcelo, mas como ele teve um imprevisto na saída da sala, eu gostaria de dizer que, além dos nossos servidores que já falaram até o presente momento, nós temos outras pessoas muito especiais que trabalham com a gente, que são os nossos trabalhadores terceirizados, que apesar de não comporem o quadro do serviço técnico do IFE, eles têm um papel fundamental para o desenvolvimento das nossas atividades. Então, eu chamo a Ju. Boa noite, Ju. Vem contar para a gente um pouco da tua história dentro do Campus Osório. Assim mesmo. Então, agora só... Boa noite a todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer ao carinho de todos e dar parabéns ao campus, agradecer pela live que foi convidada. E a minha experiência no campus é a convivência do dia a dia, o carinho e o respeito que todos vocês têm por nós terceirizados. Eu costumo dizer aqui na minha casa que o campus é a minha segunda casa, é a minha segunda família. E esse carinho e esse amor que eu tenho pelo campus, eu acredito que todos os meus colegas terceirizados também têm. Inclusive, no dia 1º, agora sábado, nós da Cooperagem fizemos 2 anos. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa história, de estar nesses 10 anos participando, estar colaborando com vocês, ajudando todos com amor e carinho. E só gratidão mesmo pelo carinho de todos vocês, os alunos, tudo. E que passe tudo isso rápido, que a gente possa voltar à nossa rotina normal. E é isso. E agradecer, muito obrigado. E uma boa noite a todos. Obrigado, Ju. Muito obrigado. Certamente nós vamos estar de volta e estaremos juntos. E vai ser bom te encontrar todos os colegas, os terceirizados no nosso campus. Bom, e as atividades do Campus Osório são feitas para a comunidade, portanto, não poderiam deixar de trazer alguém que participa ativamente das nossas ações para fazer o seu relato. Convidamos a Ivana Nunes. Ela é psicóloga, moradora de Osório e, sempre que pode, integra os eventos na área de inclusão realizados pelo nosso campus. Boa noite, Ivana. Tudo bem?
Boa noite, Marcelo. Compartilha com a gente um pouco da tua vivência no nosso campus. Certo. Então, primeiro eu quero saudar todo mundo, né? Os professores, os servidores, os colegas. Dizer que a minha experiência no campus iniciou em 2015, quando eu comecei a fazer a oficina de Libras com a professora Aline Dubal, que é uma grande professora que eu admiro muito. E eu comecei na oficina de Libras no início da faculdade de Psicologia, já pensando na minha atuação profissional, no diferencial de talvez poder atender pacientes em Libras, de poder ter esse acesso. E como moradora de Osório, né, atualmente moro em Capão da Canoa, na cidade vizinha, mas como moradora de Osório na época, eu busquei no campus Osório estar realizando essa formação, que me rendeu grandes desdobramentos. Eu consegui realizar estágio com pacientes surdos, eu trabalhei no CAPS, Capão da Canoa, o CAPS Casa do Sol, e consegui inserir uma oficina de Libras com os pacientes CAPS, que foi muito legal, e resultou em trabalho científico que consegui levar para congresso na Bahia, no Congresso de Educação, consegui falar sobre essa experiência. No campus eu também consegui acessar a professora Ingrid também, que trabalhava no Insanec, que trabalha aí no campus Osório, professor João, fiz outros cursos, participei do Cine Inclusão também, debatendo um filme. Então, consegui, a partir da vivência do campus Osório, juntar a minha profissão à psicologia, e hoje eu tenho um grande diferencial de carreira, tendo pacientes surdos, sou apaixonada pela Libras, e tudo isso foi resultado de um trabalho construído no campus, como moradora de Osório. Então, eu acho que é uma grande extensão, não só para quem é aluno do campus, mas para quem vive em Osório, para quem vive no litoral e consegue acessar esses recursos, né? Então é isso, parabéns aos 10 anos, eu acho que o ensino, a educação, o compromisso do campus Osório é lindo, eu sou apaixonada e sempre que eu posso eu estou aí, estou participando, agradeço muito o convite e parabéns para todo mundo. Obrigado, Ivana, muito obrigado por compartilhar conosco essa sua experiência, né? E a gente tem muitos colegas que estão distantes, assim, não só todos estão distantes, né, por conta da Covid, né, pela pandemia, mas alguns colegas estão mais distantes em outros continentes, e um deles é um colega muito querido por nós, nosso técnico em audiovisual, o Bruno Acosta, que está em Portugal, e que tem um papel muito importante aqui no cenário artístico do nosso campus, e convidamos, né, não podia deixar de não convidá-lo, né, para que nos trouxesse, né, um pouco uma apresentação para nós. Né. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, Marcelo, tranquilo, beleza? Estamos aqui, né, epá, estamos distantes, mas com o coração apertado, com saudade de todo mundo aí. O que eu posso dizer do Campus Osório? Eu me preparei para tocar aqui, mas já que disseram que eu posso falar alguma coisa, eu vou falar rapidinho. Eu entrei em 2014 no campus, né? Menos de um mês a gente já estava com alguns projetos da música. Em 3 anos a gente montou um pouquinho de Brasil E.A., o Som da Liberdade, o Elas, no qual eu trabalhei junto com a Agnes, a gente coordenou, a gente fez esse trabalho muito legal. Não tem como esquecer da Policenso também, que além de me fazer dar continuidade à minha música mesmo, me fez ter amigos, e eu acho que sim, amigos é a essência do IFE, para mim pelo menos. Há 5 anos atrás, os meus bolsistas eram adolescentes, e agora eles estão aí quase se formando na faculdade, os mais antigos, obviamente, e eu fico feliz em dizer que eles continuam sendo meus melhores amigos, assim. E após eu falar com o Roberto no primeiro dia, eu lembro de bater um papo longo com o Claudino também no auditório, que basicamente foi a minha terceira casa, assim, porque a segunda era entre a sala da música, a sala da comunicação e a sala da banda, e além disso, as minhas 2 colegas e amigas, que são as pessoas muito importantes para mim dentro do IFE, que é a Gabi Morel e a Agnes, obviamente, que elas me explicaram o que é o IFE. Eu queria agradecer a Gabi, dizer que obrigado pelas indiadas, pelos projetos, pelas formaturas intermináveis, e pela amizade, pelo carinho que a Gabi tem por mim, por esse coleguismo de trabalhar, primeiramente, numa sala que cabia 2 e a gente trabalhava com 5, e depois numa sala agora que cabe um monte de gente também. E a Agnes
eu acho que se um dia a gente sentar para conversar e falar tudo que passamos juntos, quando a gente se der conta já vai ter passado algumas horas, se não alguns dias. Então, tipo assim, ó, só quem teve linhas melódicas no lugar da fala sabe o que é ter harmonia no convívio. Mas tudo tem seu tempo, e agora nessa minha pausa eu vou poder usar essa fermata ao meu favor. E pretendo voltar logo com as minhas ideias cinematográficas e musicais malucas, que sempre foi o meu perfil, né? Ah, e não esquecer também de todos os alunos que passaram pelo projeto de cinema e audiovisual, que tem algo que me orgulha muito, e isso é muito legal, é ver que muitos estão trabalhando na área de música e na área de cinema, e outros ainda sonham com isso. Então eu espero que esse mestrado que eu estou fazendo agora possa vir a reforçar, a ajudar mais a galera que está aí, me ajudar e fazer com que o IFE continue crescendo, porque eu acho que essa é a ideia, essa é a essência do IFE, é amizade, é coleguismo, e é isso, a gente continua trocando as nossas informações e tudo mais. Bom, eu vou parar de falar e vou tocar algumas músicas, um pequeno pupurri, um apanhado de músicas que eu selecionei, que tem da Policenso e de alguns projetos. Então, bora lá. Quando tá escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto pra quem precisa chegar. Eu tô na lanterna dos afogados, eu tô te esperando, vê se não vai demorar. E acaba sempre tudo igual, ninguém esquece no final, e os dias viram só recordações. Você no seu mundinho e eu rindo do que aconteceu. Foi só mais uma história de verão. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ah, meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia o seu nome, não me abandone jamais. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo um exagerado. Eu adoro um amor inventado. Exagerado, jogado aos seus pés, eu sou mesmo exagerado. E eu adoro um amor inventado. É isso. Parabéns. Parabéns pelos 10 anos. Valeu. Obrigadão. E aí, Mari? Ai, Bruno, muito obrigada. Saudade de te ter aqui conosco, nos encantando com as tuas produções. Muito saudade, colega. Bom, e o que seria da nossa instituição, né, sem os nossos estudantes? O IFRS Campus Osório formou mais de 900 alunos em seus 10 anos de existência, advindos de todo o litoral norte.
Pessoas que experimentaram um período significativo de suas vidas em uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade, produzindo conhecimentos com e para a comunidade. E para falar dessa experiência, de como é ser e viver o Campus Osório, nada melhor do que ouvir estudantes compartilhando suas vivências e memórias. Então, convido a nossa egressa Vitória Rosa, que foi nossa estudante do curso Técnico em Informática, integrado ao ensino médio, entre os anos de 2012 a 2015. Convido ela a falar um pouquinho sobre a tua experiência na instituição. Boa noite, Vitória. Boa noite. Obrigada, professora Mari, por esse convite. Parabéns ao Campus Osório. Obrigada a todos que participaram dessa experiência, que foi incrível e de toda a minha formação. Eu ingressei no Campus Osório em 2012 como estudante, mas, na verdade, eu faço parte da história do Campus Osório já um pouco antes. Meu primeiro contato com o Campus Osório foi ali, eu acredito que 2009, mais ou menos, porque eu participei da terraplanagem do Campus Osório, junto com meu pai, que é funcionário da Secretaria de Obras da Prefeitura, e foi designado para fazer essa terraplanagem do prédio onde hoje fica o Campus Osório. Enfim, alguns anos depois eu acabei entrando como aluna no técnico em informática, ainda na Escola Oswaldo Amaral, na antiga Escola Oswaldo Amaral, e depois migrando para esse campus novo, né? Bom, foram muitas experiências, muitas histórias, e eu não consigo nem imaginar por onde eu poderia começar, porque no início foi difícil, foi uma adaptação complicada para quem sai de um ensino fundamental tradicional para um curso técnico, de um ensino de muita qualidade, um ensino que talvez nem todos que saíram do ensino fundamental estivessem preparados para receber, mas foi incrível participar dessa experiência e receber todo esse conhecimento e todo o amor que esse campus emana. Hoje eu faço engenharia mecatrônica na Universidade Federal de Santa Catarina, em Joinville, e quando eu cheguei no campus Joinville e eu percebi que o nome do Instituto Federal do Campus Osório tinha chegado lá antes de mim, eu fiquei extremamente impressionada e extremamente orgulhosa. A maior parte dos alunos do meu campus da universidade hoje conhecem o Campus Osório, conhecem os nossos feitos, conhecem os nossos projetos, e isso me orgulha demais ter feito parte disso. Eu participei da Moesp em todas as edições em que eu estive no campus, participei da organização e também com alguns projetos apresentando. Eu participei do programa de música com a professora Agnes, com o Bruno, com alguns alunos que vão passar por aqui, com a professora Flávia também, e várias outras pessoas maravilhosas. Eu participei de muita coisa, e eu não sei nem o que dizer desse campus, porque realmente ele foi a minha segunda casa, a gente passava realmente muito tempo lá, ele foi a minha segunda casa, e ele é um dos meus amores até hoje. Como disse o professor Nilo, a gente sai do Campus Osório, mas o Campus Osório não sai da gente. Ai, Vitória, muito inspirador teu relato, muito lindo te ouvir, muita saudade. Obrigada, Vitória. Eu que agradeço. Agora a gente chama a nossa convidada Sandrelli da Silva Bandeira, também egressa que vivenciou a instituição entre os anos de 2012 e 2013, no curso técnico em guia de turismo subsequente ao ensino médio. Boa noite, Sandrelli. Poderia falar um pouquinho sobre a tua experiência? Boa noite, pessoal. Poderia falar um pouquinho sobre a tua experiência enquanto estudante do subsequente e como contribuiu para a tua trajetória de vida? Claro, vamos lá. Então, eu começo a minha fala compartilhando com vocês da minha alegria de participar desse momento tão especial. Eu tenho um carinho muito, muito, muito grande pelo IFRS Campus Osório, pois foi nesse campus que eu concluí o meu primeiro curso dentro do turismo. Eu cursei o técnico em guia de turismo nos anos de 2012 e 2013. E essa passagem, ela me enche de orgulho e também de muito saudosismo. Eu considero essa passagem como um start na minha vida.
pois foi a partir do IFE que eu aprendi muito sobre educação pública, que eu comecei a enxergar a educação como um fator de transformação de vidas, que eu encontrei o meu propósito profissional. Que após o curso de guia de turismo, então, eu colei grau como bacharel em turismo e como licenciada em história, e também cursei uma pós em marketing e um MBA em gestão de projetos. E hoje eu trabalho com o que eu mais amo, que são as infinitas possibilidades que o turismo apresenta, exercendo também muita criatividade. Eu também aprendi muito sobre amizade, e foi no IFE que eu conheci alguns dos meus melhores amigos. E eu também quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu amo muito vocês, Panela, pessoal que está nos assistindo. Eu guardo muitas, muitas memórias preciosas e eu não posso deixar de citar as melhores viagens pelo tempo e pela história que a Guta nos proporcionava, diretamente da sala de aula. A prancheta e o profissionalismo da Ana Saraiva. A Ana também me permitiu criar palavras novas dentro do português, e entre elas, né, a charmosidade das coisas. Cito também a paixão que a Bianca se demonstrou ao falar de turismo, que nos encantava muito, e todo o amor que a Tina nos transbordava. Saudade enorme da Tina. Gente, graças a Aline, eu guiei falando espanhol numa viagem técnica à Argentina, ao Paraguai e ao Uruguai. E tantos outros profissionais, professores e servidores que sempre me acolheram e me deram muito carinho. Eu sempre me senti muito feliz e muito acolhida dentro do IFE, e com certeza esses 2 anos que diariamente eu viajei a Osório foram fundamentais e muito importantes na minha vida pessoal e na minha carreira profissional. Vida longa e próspera ao IFRS Campus Osório. Feliz 10 anos. Ai, Sandrelli, muito obrigada. Muito, muito emocionante te ouvir falar. Dá para ver o carinho que tu sente pelo campus. Agradeço pelo teu relato, pela tua linda fala. E vamos seguindo, então, com mais uma estudante especial para falar conosco agora. Então, como representante dos cursos superiores da instituição, convido a estudante Júlia Ferri Pinto, que também é egressa do Ensino Médio Integrado. Júlia, conta para nós como é a experiência de passar por 2 níveis de ensino. Há quanto tempo tu está na instituição, Júlia? Quando que tu vai sair? Não sai. Daqui a pouco eu faço a pós, né, Mari? Daí já faço tudo, sei lá, faço concurso, vira servidora. Esperamos. Quero como colega. É um prazer inenarrável, né, estar participando dessa live de 10 anos do campus. Estou há 8 anos no campus Osório, inicialmente durante apenas um semestre, e eu sinto muito orgulho de fazer parte do campus Osório, de ver toda essa trajetória, né? Acho que a gente citou muito quando nós estávamos lá na Escola Oswaldo Amaral. Eu peguei a Escola Oswaldo Amaral, né? Estudei lá, e eu nunca esqueço que quando começou né, a discussão aqui em casa sobre fazer o processo seletivo ou não, meu pai sempre disse: Júlia, aproveite esse momento, porque eu não tive isso no meu tempo, né? E tu tá tendo uma oportunidade que vai ser única para ti, e realmente ela foi única, né? E hoje a gente pode dizer que o campus Osório se transformou não apenas na cidade de Osório, mas todo o litoral norte gaúcho, e isso demonstra o quanto que, são importantes, né? Instituições como o IFRS no nosso país, e que dá, sim, para ter um ensino público gratuito de qualidade. Eu falo com tanto amor hoje, né, mas não dá nem para saber que no meu primeiro dia de aula eu chorei muito mesmo, porque eu não queria estar lá. Eu odiava, e aí eu tive aula com 4 pessoas muito especiais que eu quero agradecer aqui hoje, que é o professor Leandro Reiser, de Sociologia, o professor Marcos Aguiar, de Geografia, a professora Andréia Meiner, de Filosofia, a professora Fernanda Buquerque, de Química. Se não fosse aquela primeira aula de vocês, eu não estaria aqui hoje. Então, gostaria muito de agradecer a vocês, né, por terem me proporcionado uma primeira aula do ensino médio espetacular.
como eu estou há tanto tempo no campus, né, que hoje eu curso a letras, eu acompanhei o processo de longe, assim, porque eu era orientanda da Maitê, e às vezes eu procurava ela estava na sala junto com a professora Rafaela, a professora Isabel, o professor Dudley, o professor Luciano Delgado. E se o curso de letras do Campus Osório hoje é o que foi devido a esses professores que se juntaram com essas experiências de instituições diferentes, de universidades diferentes, e procuraram fazer o melhor curso de letras, não vou dizer só do litoral, mas eu acredito que do Rio Grande do Sul inteiro, né? A gente tem tanta... hoje a gente tem uma diminuição, a gente diria, né, dos cursos das licenciaturas, devido a inúmeras questões, e estar presente, né, no curso de letras e ver toda essa grandiosidade faz com que eu tenha muito orgulho de dizer que eu vou ser professora. E isso é devido a todo o corpo docente dos professores de letras do IFRS Campus Osório e também a todos os meus colegas, né, da graduação. E para finalizar minha fala, eu só queria agradecer imensamente aos professores, aos servidores do Campus Osório por tornarem o IFRS Campus Osório um espaço em que as pessoas se sintam livres para amar, para serem quem são, para se descobrirem, né? Porque a gente vê tantos relatos, tanto na página do NEPS quanto no NEAB, do quanto que as pessoas se descobriram e começaram a se reconhecer, e isso tudo devido a esta instituição. Agora vai falar depois uma pessoa muito especial na minha vida, que ela sempre diz que eu não falo muito sobre ela, mas a Pamela é a próxima, e graças ao Instituto também a gente se encontrou nos corredores da vida. Uma boa noite a todos, muito obrigada pelo espaço de fala, espero, né, ter contribuído bem. Contribuiu muito, linda, Júlia. Nós que te agradecemos. É linda a tua caminhada, e a gente espera logo mais na pós-graduação, né? Porque é uma estudante que vai passar por todos os níveis, com certeza. Bom, então agora, como a Júlia já anunciou, eu convido a Pamela Pinho para compartilhar a sua vivência enquanto estudante da pós-graduação. Pamela, tu poderia contar para a gente como foi fazer esse caminho diferente, né? De concluir a pós-graduação e depois ingressar na licenciatura em letras? Boa noite. Boa noite. Eu não sei se vocês estão me ouvindo, porque eu não escutei a Mariana, tá? Mas, então, deve ser algum problema aqui. Bom, eu me formei no curso de pós-graduação de Educação Básica e Profissional do Instituto Federal. Ingressei lá em 2017. Lembro muito da minha prova para o ingresso. Lembro da Guta distribuindo as provas. Lembro, assim, de toda a configuração e de toda a expectativa que eu tinha em fazer um curso que tivesse atento à educação básica e profissional, né? Tive professores muito bacanas, assim, o Lobo, que eu vi que está aí, o Portela, a Roberta, a Isabel, a Guta, claro, a Aline Dubal, a Aline Bona. A Guta e a Kathleen me entrevistaram para o ingresso, então foi, assim, espetacular, foi muito legal. Eu me lembro que eu me dei assim, super bem com a Guta de cara, porque, enfim, duas historiadoras, ela pelotense, eu também pelotense, foi muito sensacional encontrar ela no meu caminho, inclusive na minha trajetória, foi minha orientadora. Foi um curso muito importante para eu entender o que era a docência, porque eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande, eu sou historiadora, eu não tinha nenhuma formação docente, então foi um ingresso assim, muito feliz para mim. E tive professores muito importantes que me marcaram grandemente, assim. Entre outras coisas, eu depois ingressei, também eu gosto tanto do Campus Osório que eu ingressei na Letras, né, Letras em Inglês, e um pouquinho antes, nas aulas de quinta-feira de noite, eu e a Júlia nos encontramos nos corredores do Instituto Federal e, enfim, iniciamos a nossa trajetória, a nossa caminhada juntas aí. Então, o Instituto, ele marcou
a minha vida, ele marcou a minha história. Ele é um espaço de descobrimento, realmente, ele é um espaço de possibilidades, assim, eu acho que ele tem um papel fundamental na educação no município, mas também tive colegas de fora, né, colegas do litoral que vinham todas as noites para ter aula, enfim. Acho que é um marco, assim, para o litoral norte, o Campus Osório. E o que eu tenho para desejar, assim, primeiro eu tenho que agradecer a todos esses professores. Se eu esqueci de alguém, me desculpa. Eu fiz até uma colinha aqui para poder me lembrar de todo mundo que me deu aula, mas se eu me esqueci de alguém, me desculpa. E além de agradecer, assim, a todos os meus professores, eu desejo vida longa ao Campus Osório, que eu acho que ele é fundamental. Um beijo, pessoal. Boa noite. Pamela, obrigada pelo teu depoimento lindo, tá? E agora a live segue comigo, né, Gabriela Morel, jornalista do Campus Osório desde 2012, e no IFRS, né, como diz a nossa camiseta aqui, desde 2010, com muito orgulho, né? Bom, e quando a gente diz, né, que o Campus Osório ela é uma instituição de excelência, que é reconhecido nacional e internacionalmente, uma pessoa já vem automaticamente na nossa cabeça, né? Essa pessoa, né, a sua casca de maracujá, a sua noz macadâmia e o seu asteroide agora, né? A Ju Stradioto, né? Sim, a nossa jovem cientista multipremiada, né? Ela representa as inúmeras iniciativas e projetos do Campus Osório, que se revertem em conhecimentos científicos, viagens para eventos e influenciam a formação de futuros sociólogos, historiadores, físicos, matemáticos, analistas de sistemas, artistas. Ju, boa noite. A gente te convidou, então, para te compartilhar um pouquinho com a gente, né, que está assistindo essa live, nessa noite festiva, né? O que o Campus Osório te proporcionou? Então tá, muito obrigada, Gabi. Boa noite a todos que estão aqui com a gente, celebrando essa instituição que é, assim, olha, muito especial mesmo. Muito obrigada pelo convite, por eu estar aqui hoje. Eu acho que é justamente isso que eu sinto quando eu penso no Campus Osório, gratidão. Acho que não tem outra palavra que pode descrever isso. E a minha trajetória com a instituição, ela também começou um pouco antes do meu ensino médio, por conta do meu avô, que é o professor Gil, que foi mencionado pelo professor Roberto. E, assim, eu passei vários anos vendo meu avô lutando pela educação, pelo Instituto Federal, e anos depois disso, em 2015, que era o meu primeiro dia de aula, eu era uma menina de 14 anos e eu nunca imaginaria quantas portas iam se abrir para mim por conta do Campus Osório. E o que mais me deixa orgulhosa de ser egresso do Campus Osório é a formação e a visão de mundo que ele me trouxe, me transformando um ser humano mais empático, com maior pensamento crítico. Foram, assim, inúmeros diálogos, manifestações, amigos, noites de laboratório com a minha orientadora querida Flávia, ensaios do grupo de teatro, marmitas esquentadas na salinha do Grêmio, quem lembra das filas enormes do micro-ondas, atividades da Olimpíada, IFMUNDES, cafés, entre tantas outras coisas, né? E tudo isso me fez entender e querer lutar não só por um futuro melhor, mas um presente mais próspero. Em um país que a gente tem tanta desigualdade, eu acho que o IFE é a minha luz de esperança. E eu aprendi a importância da educação com a minha família, com o meu avô, e no IFE também. E eu desejo que essa educação cidadã possa iluminar cada vez mais pessoas. E como diz Rubens Alves, escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ao Campus Osório, aos servidores, professores, alunos, amigos, estrutura, todos, por terem me encorajado a me encontrar, a voar e a seguir os meus sonhos. Que venham mais centenas de décadas de libertação e viva o Campus Osório. Um abraço cheio de carinho para todo mundo. Um abraço, Ju. Saudades, né? E bom te ver aqui de novo. E aí, é com base nesses relatos que a gente pode afirmar, né, que uma instituição, ela é construída, sim, pelas pessoas e pelos esforços dessas pessoas, né, entre os quais, no nosso caso do Campus Osório, principalmente os nossos estudantes e os servidores. E durante o mês de junho, nós do Núcleo de Memória promovemos as lives Vivências e Experiências, onde a gente ouviu relatos riquíssimos de colegas que hoje estão em outros campi, e de estudantes, alguns que ainda continuam com a gente, né, no Campus Osório, e outros que trilharam novos caminhos.
E foi inspirado nas lembranças dessas lives que eu e o estudante Matheus Sten produzimos o vídeo de 10 anos do Campus Osório. Tem muita recordação linda e muito sentimento de gratidão envolvido nessa história. Tanto que a gente vai apresentar uma versão resumida desse vídeo. A versão completa vai estar amanhã no nosso canal do YouTube, tá? Vamos rodar o vídeo, então, e a gente espera que vocês gostem. From Osorio, Brazil, Juliana Dovoglio Estradodio. Aí cheguei em Osório, aquela escola pequenininha, né? A gente nem tinha aluno ainda, né? A gente tinha um grande desafio que era fazer conhecer, né, o Instituto. Eu queria muito entrar, mas eu achava que era só uma educação, que é uma educação de qualidade, mas eu achava que era só isso, se mostrou muito mais, sabe? O quanto o campus ele nos proporciona explorar essas diferentes partes de nós para a gente conseguir encontrar os nossos caminhos, né? A proposta e a projeção era justamente essa. Qual vai ser a impermanência e a modificação, a transformação que o IFE opera nas nossas vidas, não só nas dos estudantes, mas na nossa enquanto comunidade acadêmica, comunidade do entorno, enquanto no próprio desenvolvimento local, né? O IFE, ele tem isso de muito bom. Ele lembra que o que está ali não são números. Ele lembra que o que está ali são pessoas, que têm histórias, que têm dificuldades, que têm problemas. Eu dediquei a minha vida, assim, enquanto eu estava aí para esse lugar. Me entreguei total, assim. É um processo muito difícil também. É uma coisa que tem que ser lembrada, porque é muito trabalho para chegar numa formatura, sabe? E não é todo mundo que chega, sabe? É uma escola que exige muito. Nossa, Lu, como o IFE muda a gente, né? Vai mudando postura, vai mudando tantas coisas que hoje em dia eu me acho assim, empoderada, posicionada. E agora eu quero terminar essa pós, eu quero fazer um mestrado, eu quero fazer um doutorado. Porque eu sou assim, uma pessoa mais crítica, mais atenta, mais sensível também às especificidades das outras pessoas, das diversidades, abriu a minha mente assim, de uma maneira que eu nem sei explicar, assim. Eu me descobri uma pessoa melhor, assim, depois que a gente passou pelo Instituto, por aquele processo de estudar, por aquele processo de exigência, pelas pessoas que invadiram a minha vida. O privilégio de poder ter participado tanto do ensino, da pesquisa e da extensão. E, nossa, é muito, muito gratificante. Eu não tenho nem palavras para descrever como eu consegui me encontrar dentro dessa instituição. Quando tu te encontra, quando tu transforma e coloca esse sentimento de pertencimento, de lugar dentro do Instituto Federal, a gente consegue crescer ainda mais de professores super bem, com um currículo incrível e que vão ter muito a ensinar para a gente. A gente aprende com nós mesmos. Toda essa questão do pertencimento, né, da própria constituição de identidade tua também, né, que essa interiorização te proporciona, né, te deixa mais perto, né, de tu ter mais conhecimento, de tu, né, vislumbrar novos horizontes, assim, né. Eu guardo muito carinho, assim,
pela instituição e pelos meus professores, pelas pessoas que estavam comigo durante esse momento que é tão confuso, né? De tu não sabe quem tu é, tu não sabe o que tu quer, e aí tem um monte de gente ali tentando te guiar e te ajudar, sabe? Então vai pegando um pedacinho de cada um e a gente vai se moldando e vai se encontrando nisso. E é muito bonito esse processo. É um clima muito legal, né? Era bom estar onde a gente estava, né? Que assim, né? Não foi em vão, né? A gente está aqui para dizer que não foi em vão, né? Que ficaram bons aprendizados e ficam boas lembranças também, né? A Tina foi uma pessoa muito importante na implementação dos NEABs no IFRS. E essas coisas que a Tina inventava e deixava a galera pé da vida, né? Porque a Tina dava trabalho, mas ela fazia as coisas acontecerem. A Tina sempre foi uma mulher polêmica. Acho que uma mulher à frente do seu tempo. E a Tina acho que tinha horizontes muito largos, tão mais largos que às vezes a gente não conseguia alcançar o olhar dela, né? Me explicou, assim, rapidamente o que era o NEAB. Mal sabia onde eu estava me metendo, né? Em tudo que a gente ia fazer depois, assim, se eu soubesse. O que a gente desenvolveu com a aldeia foram muito lindas, muito, muito lindas. A Tina, né, colava poesia na cafeteira, no banheiro, daí tinha gente que ia lá, não gostava e tirava. Então, a Tina ajudava muito, né? É uma pessoa que a gente passa na nossa vida e a gente sabe, só tem coisas boas, assim, para lembrar isso que a gente brigava, hein? E a professora Tina também, ela me marcou demais também a questão da arte. Mas eu consigo ver a arte hoje como um veículo de expressão. E eu não via isso. A gente sai daí, mas o IF nunca sai da gente. Todo homem tem direito a ser humano, ser gente. A gente muitas vezes esquece que o principal propósito nosso é ser gente. E gente no sentido total, da totalidade da nossa formação, do nosso ser, né? E o IFE, o nosso ensino médio, ensino integrado, técnico integrado, não é para formar apenas técnicos em informática, não é para formar apenas administradores, mas é para formar seres totais, para formar gente, para formar pessoa de carne, sangue e sentimento. Emocionante, né, gente? E que bom que essas pessoas que marcaram a história e a memória do Campus Osório não deixam a gente. E alguns nomes de professores e técnicos administrativos foram recorrentes nessa nossa live, né? Mas a lembrança da professora Tina, como vocês puderam ver, ela foi constante e fortemente ligada ao sentimento de gratidão e de transformação. E a Tina, ela foi realmente especial, né? Para todos nós que tivemos a honra de conviver com ela. Instigou os discentes e servidores não só a desbravarem os ofícios das artes e do mundo da extensão, mas ela abriu as portas, literalmente, do Campus Osório para a comunidade. Mas o universo, por aqueles motivos que a gente não entende, nos tirou a Tina. Em 2014, ela se afastou do trabalho e, infelizmente, faleceu 2 anos depois. Mas jamais esqueceremos a Tina e o seu jeito de falar. Mineira, né? Manso, mas cheio de vida, de alegria, de entusiasmo. Não esqueceremos a sua arte, não esqueceremos a sua cafeteira poética, onde muito suscitou a reflexão sobre o nosso dia a dia. E para fazer uma homenagem especial, né, à querida Tina, que certamente está nos vendo, né, eu convido uns alunos que conviveram muito com ela e pelos quais ela nutria um carinho imenso. A Jade Garcia,
a Vitória Porto e o Pietro Hendrick. Oi, gente. Boa noite. Oi, gente. Olá, boa noite, pessoal. Tô emocionada aqui já. Eu também. É muita emoção, gente. Falar da Tina pra nós não é nada fácil. Ela foi, como foi dito ali no vídeo, uma mulher muito à frente do seu tempo. E muito à frente do campus também. Então, nessa noite tão especial para nós, a gente deixa aqui uma homenagem para nossa amada amiga, mãe, irmã, enfim, ela foi muitas coisas. Ela não foi só a nossa professora, ela não foi só a nossa orientadora, ela foi um aconchego e uma inquietação. A gente vai ler para ela a poesia Dois Horizontes, do Machado de Assis. E eu espero muito que vocês todos gostem. Vamos lá. Os dois horizontes. Dois horizontes fecham nossa vida. Um horizonte, a saudade do que não há de voltar. Outro horizonte, a esperança dos tempos que hão de chegar. No presente, sempre escuro, vive a alma ambiciosa, na ilusão voluptuosa do passado e do futuro. Os doces brincos da infância, sobre as asas maternais, o voo das andorinhas, a onda viva e os rosais. O gozo do amor sonhado, num olhar profundo e ardente, tal é, na hora presente, o horizonte do passado. Ou a missão da grandeza, que no espírito calou. Desejo de amor sincero que o coração não gozou. Ou um viver calmo e puro, a alma convalescente, tal é a hora do presente, o horizonte do futuro. No breve correr dos dias, sobre o azul do céu, tais são, limite no mar da vida, saudade ou aspiração, ao nosso espírito ardente na avidez do bem sonhado. Nunca o presente é passado, nunca o futuro é presente. Que cismas, homem? Perdido no mar das recordações, escuto um eco sentido das passadas ilusões. Que buscas, homem? Procuro, através da felicidade, ler a doce realidade das ilusões do futuro. Dois horizontes fecham a nossa vida. A Tina, ela está presente nesses horizontes que permeiam esses 10 anos, sendo desde da formação no passado, que nos gera saudade, até no futuro. Como a Gabi disse, né? Ela foi uma pessoa primordial para poder abrir o campus para a comunidade, principalmente colorir o campus. E isso nos deixou muito forte na nossa formação, tanto que o meu TCC vai ser para ela e sobre ela, né, Vitória? Sim, que também deu uma pincelada no meu, principalmente em relação ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígena, né, o nosso NEABI, em que a Tina ela tomou frente na implementação das leis e que visavam trazer para o currículo escolar o saber propriamente dito da cultura, tanto africana quanto indígena, desconstruindo os nossos livros tão embranquecidos. Ela propunha isso nas suas aulas, nas extensões, como nas oficinas que rolaram no Quilombo do Morro Alto, por exemplo, em que ela também juntou a economia solidária. Ser bolsista dela me fez crescer tanto profissionalmente, pelo acesso em que o campus oportunizava, como a ida a mostras para divulgação do nosso rico trabalho, quanto me fez crescer pessoalmente. A Tina tinha uma sensibilidade no agir dela, ela inseria a gente, ela nos acolhia. Ela coloriu muito o campus com as suas intervenções artísticas, seus grafismos indígenas, suas oficinas de mugunzá, fazia as pessoas se desacomodarem, se reinventarem. Quem teve a oportunidade de conhecer realmente a Tina teve muita sorte. E a pessoa Tina também era maravilhosa, né? Ela, além de ser uma professora e uma orientadora incrível, ela inspirava, pelo menos me inspirou muito. E hoje eu lembro com muito carinho dessa mulher guerreira que eu tive o prazer de conhecer tanto dentro como fora do campus, né? Ela tinha um olhar diferente sobre a vida e sobre as cores da vida. Ela me mostrou a beleza de todas as cores e como a vida podia ser colorida de uma maneira diferente, né? Principalmente numa época que a gente ainda está se descobrindo. Então, a Tina hoje, até hoje, ela se faz presente na minha vida, tanto porque eu trabalho e vivo das cores, né?
mas também pelas memórias, que são várias que eu tenho com ela, onde a gente ria alto, a gente ouvia música e ela me ensinou diariamente como a gente pode levar a vida com uma leveza que eu achava que só ela tinha, mas ela ensinou isso muito bem pra gente, que teve muito perto dela. E eu espero de coração que a Tina esteja nesses e nos próximos anos que estão por vir do campus. A gente queria, em nome dos meus amigos e colegas, que a Tina uniu, a gente queria agradecer demais o convite e demais a todo mundo que está acompanhando essa live, assistindo, né? E estamos aqui para lembrar também que que a Tina nos deixou como maior legado, além das cores, o olhar descolonizador e que ele continue permeando o campus, né? Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. A gente que agradece, né, esse momento lindo de emoção. E é bem isso, né? É a sementinha que a Tina plantou, que germinou e que floresce até hoje no nosso campus, em todo o IFRS. E aí o Numen, gente, para honrar a memória da Tina para sempre, gostaria de deixar aqui registrado a sua intenção de levar ao concampo da nossa unidade a proposta de batizar a biblioteca do Campus Osório com o nome dela. Biblioteca Tina Hatten. Acho que seria uma justa homenagem, né? Bom, e vamos nos encaminhando para a reta final da nossa live, então, com a participação de um egresso do Campus Osório que está trilhando o caminho da arte, né? Já que a gente está falando de arte. O cantor Matheus Stenzel vai nos fazer voltar no tempo, cantando uma das músicas mais pedidas lá da época da Policenso, do projeto de música Campus Osório. Boa noite, Matheus, está contigo. Boa noite, Gabi. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Que emoção. Eu estava aqui assistindo os comentários e revendo tantas pessoas, vendo o pessoal falar e a gente se emociona. Não tem como não se emocionar. Tantas histórias vividas. O IFE proporcionou tantas coisas boas para a gente, tantos ensinamentos. E quando eu falo de ensino, eu não falo propriamente só do ensino, pesquisa e extensão, mas sim para a nossa vida pessoal, né? Tantos exemplos. E eu vou cantar uma canção que foi do espetáculo Som da Liberdade, 2016, o último ano que eu participei de projetos no IFE, e eu não posso deixar de parabenizar a Agnes e o Bruno por esse trabalho. A Agnes é professora de música, é uma influência muito grande, é uma mãe que eu carrego hoje, assim, enfim, são tantas histórias, tantas coisas boas vividas, então... muito obrigado por ter mudado tantas vidas com arte, com música. E é uma música que é um pouco antiga, mas também muito atual, né? No que carrega na letra. E vamos falar. Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou um cara cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegar do beijo de namorada. Eu sou mais um cara, mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão. É caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. O tempo não para. Não para, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias são de par em par, procurando agulha em palheiro.
Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe é matar ou morrer. Assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicho, maconheiro, transformam o país inteiro num mundo inteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Vejo os erros de grandes novidades. O tempo não para. A tua piscina tá cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetindo o passado. Os erros de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não para. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, pessoal, foi uma noite muito emocionante, muito gratificante ver as pessoas que fizeram e fazem o Campus Osório ser o que ele é atualmente. Esperamos, sinceramente, que todos tenham gostado da nossa modesta live, feita com todo carinho para marcar os 10 anos do nosso campus. Que nos próximos aniversários do Campus Osório possamos comemorar presencialmente, com muita interação e aglomeração. Eu tomo a liberdade de convidar os colegas do Núcleo de Memória do Numen para que fiquem na tela, né, para que a gente possa fazer os agradecimentos. Todo mundo chegando. Bom, pessoal, então, muito obrigado aos convidados que muito abrilhantaram o nosso evento, né, que compartilharam, então, as suas experiências com a gente, colegas que fizeram as intervenções culturais, musicais, a Luana, né, a nossa colega do núcleo, né, que dominou o backstage, né, administrou a nossa live, né. Então, muito bom estar aqui com vocês, foi maravilhoso, foi emocionante demais, lindo demais. Parabéns e obrigada para todo mundo, que foi incrível, incrível como tudo no Campus Osório. É verdade. O nosso obrigado também aos intérpretes, né, a Dani, a Ana Paula e o Alex, que também possibilitaram, né, esse trabalho, conseguiram fazer esse trabalho importante, né. Agradecimento à direção geral do campus, a todos os servidores, estudantes, terceirizados e os membros da comunidade que estiveram presentes. E só podemos dizer, então, né, feliz aniversário, Campus Osório, né, e nos despedir até uma próxima, então. Tchau. Agradecer a todo mundo que ficou no chat, que assistiu, que interagiu, foram fantásticos, abrilhantou a noite, foi muito especial ver a interação e as memórias surgindo ali, foi muito rico, emocionante. E agradeço aos meus colegas do Núcleo de Memórias, Luana, Guta, Gabi, Marcelo, vocês são maravilhosos, eu estou orgulhosa de fazer parte desse grupo, realmente a live foi demais. Foi demais, Mari. Muito lindo ver vários servidores que atuaram com a gente lá em 2010, 2011. Andréia Meinert, que me fez chorar de novo. Aline Norman Marcos, os que estiveram presentes, Nina Fernanda, os nossos queridos egressos, eu vi ali vários alunos maravilhosos. Os nossos egressos que participaram e alunos que estão... Gente, foi demais estar essa noite com vocês. E a Jade, a Vitória e o Pietro me emocionaram demais. Muito obrigada. Muito carinho à Tina, ela merece essa homenagem e ela trouxe mais cor para a vida de todas e todos nós.
E que essa cor continue com a gente, que ela nos traga muita luz, como ela trouxe. Ela foi realmente uma pessoa incrível, gente. Boa noite. Sintam-se todos homenageados, então, né? Todo mundo que passou pelo Campus Osório, então esse presente foi para a gente que faz o Campus Osório, para vocês que fazem o Campus Osório. Então, acho que foi uma noite realmente muito linda, de muita emoção, né? E que valeu a pena. Isso aí, pessoal. Boa noite, pessoal. Valeu demais. Boa noite.